E respondendo lhe disse: Mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha mocidade. Marcos 10, versículo 20. Você já ouviu falar de uma pergunta necessária feita por um nobre jovem a Cristo: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Falamos com a resposta de Cristo. Agora, neste versículo, temos a resposta do jovem. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, em que é expresso, ou pelo menos pretendido, primeiro, uma universalidade de respeito à vontade de Deus. Tudo isso eu observei. Segundo, um começo precoce para fazê-lo desde a minha juventude. Ele ainda era um homem jovem, mas com essas palavras, desde minha juventude, ele quer dizer desde que eu usei a razão, assim que comecei a distinguir entre o bem e o mal, o resto e o reto e o torto. Certamente esta resposta seria boa se fosse verdade. Algumas bondades existem nele, portanto observaremos algo a partir dele. Pois é dito no versículo seguinte, quando ele respondeu assim: Jesus, vendo, o amou. Primeiro, é bom em primeiro lugar, pois uma universalidade de obediência é pretendida, e posso deixar cair esta nota. Aquele que guarda os mandamentos devem observar não apenas um, mas todos. É verdade, para a lei de Deus, pois pertence à aliança das obras ou à aliança da graça. Primeiro, como pertence ao pacto de obras. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todo pecado, o menor, é condenável por essa aliança e merece uma maldição. Se ele omitir algo exigido ou cometer algo proibido, a maldição se apoderará de sua garganta. Portanto, em Tiago capítulo 2, versículo 10, todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E como a condição não observada perde todo o arrendamento, portanto, cabe a esse legalista cumprir esse fundamento e presunção de perfeição pela lei, para dizer: todas essas coisas eu fiz. Segundo, mas o pacto da graça não é mais favorável? Não dá permissão para as menores falhas, mas nos obriga a tomar consciência de todos, assim como de alguns. Primeiro, porque a autoridade é a mesma. Em Êxodo 20, versículo 1 diz: Deus falou, mas não uma ou duas vezes, mas todas essas palavras. Eles são todos ratificados pelo grande Deus e legislador, de modo que a mesma razão que nos move para um, também nos move para outro. Que o façamos em consciência para com Deus. Devemos andar dignos do Senhor em tudo agradável, frutificando em toda boa obra. Colossenses 1, versículo 10. Que devemos obedecer aos pais, guardar o sábado, não roubar, ter cuidado com suas instituições, não adorá-lo por um ídolo. Isso é agradável a Deus, e isso também. Segundo, o coração nunca pode ser sincero quando podemos dispensar qualquer coisa que Deus ordenou. Você não pode ter o testemunho de uma boa consciência aprovando sua sinceridade quando você se permite a menor falha. Então não serei envergonhado quando tiver observado todos os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 6. Confesso que se destina principalmente ao nosso julgamento final, mas em todas as condições do mundo. Se quisermos ser achados fiéis a Deus e não envergonhados, devemos respeitar todos os seus mandamentos. Isabel, em Lucas 1, 26, Zacarias e Isabel eram ambos justos diante de Deus, andando em todos os mandamentos e as ordenanças do Senhor são irrepreensíveis. E se eu atender à iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Se você não quebrar sua confiança e liberdade de coração, quando vier a Deus em oração, mas vier com a certeza de boas-vindas e audiência, nenhum pecado deve ser considerado. Quando estabelecemos uma tolerância em nosso próprio coração e dispensamos qualquer dever, é algum prazer, lucro ou honra que torna o dever contrário a nós. Mas isso não será afeto ou afetará nosso preferido antes da vontade de Deus, pois esses homens não servem a Deus, mas as suas próprias concupiscências, quando obedecem a Deus apenas na medida em que o prazer, a honra ou o lucro ou alguma concupiscência lhe permite obedecer a ele. Terceiro, Deus dá graça para guardar tudo.
Onde quer que ele renove e santifique, está por toda parte. Ele enche a alma com as sementes de toda graça, de modo a dispor a inclinar-nos a todos os deveres, seja para Deus ou para o homem, o mundo ou nossos irmãos santos. E adicione a piedade e a bondade fraternal, e a bondade fraternal, caridade. 2 Pedro 1:7. Uma criança assim que nasce no mundo, embora não tenha um volume, a estatura e a força de um homem, ainda assim tem todos os elementos essenciais de um homem e é um homem perfeito. No novo nascimento, o homem interior é perfeito em parte. Toda graça é dada que é necessária para todas as condições. Vocês são enriquecidos em todas as coisas em Cristo. E há uma adequação a toda a lei de Deus em Romanos 7:22. Deleito-me na lei de Deus segundo o homem interior. Repreendei aqueles que guardam alguns mandamentos, mas não todos. Herodes fez algo por iniciativa de João Batista, mas não quis deixar seu casamento incestuoso com a esposa de seu irmão. Algumas pessoas podem ser muito avançadas em algumas coisas boas, mas não deixarão este ou aquele pecado. Seus palavrões, mentiras, impurezas, companhias vãs, jogos ou modas ociosas, eles abstêm-se de alguns pecados, mas não de todos. Alguns deveres você deve tê-los muito à frente, mas não todos. Eles estão divididos pela metade com Deus. Existe tal união entre todas as partes da lei de Deus, que uma não pode ser violada sem a violação de todas as outras. Como um vazamento em um navio, se deixado sozinho pode afundá-lo, assim, um pecado tolerado e permitido pode provar a ruína e da alma. E portanto tome cuidado para obedecer a Deus pela metade e não pense em agradá-lo ou ter algum conforto verdadeiro em sua consciência por meio de tal obediência. O jovem até agora falou bem, se ele tivesse falado verdadeiramente. Tudo isso eu guardei. Em segundo lugar, há outra coisa que é boa na resposta que o jovem faz, que é o seu início precoce. Guardei tudo desde minha juventude. Certamente é bom começar com Deus cedo e moldar nossos corações à vontade de Deus assim que chegarmos aos anos de discrição, e isso por uma razão tríplice. Primeiro, porque será uma ajuda para nós durante toda a nossa vida depois, mas antes que as afeições sejam antecipadas e pré-comprometidas. Começar com Deus e ter as inclinações da juventude corrigidas por uma boa educação ser restringido de nossa própria vontade. Ser treinado em uma forma de abstinência de prazeres corporais, uma educação sobre previne muito pecado, o que purificará o jovem no seu caminho. Por dar atenção a isso de acordo com tua palavra, Salmo 119:9. Observe, não é com isso que um jovem deve o dirigir, mas limpar o seu caminho. Quando os homens têm bons princípios e são maduros na juventude, isso permanece com eles, não um navio, já está temperado. A palavra purificado pressupõe alguma impureza. Uma criança não é como um vaso recém-saído da oficina do oleiro, indiferente e boas ou más infusões. Não, o vaso já está embolorado e tem um vestido do velho. Viemos ao mundo maduro, pois nascemos em pecado e iniquidade. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado minha mãe concedeu. Salmo 51:5. Bem, então para começar cedo, que bem podemos obter com isso? Nosso trabalho é impedir o crescimento do pecado e não nos acomodarmos em um mau caminho. E isso será uma grande vantagem para nós por toda a nossa vida depois. Por outro lado, a falta de uma boa educação é uma grande desvantagem para a graça. Uma mutilação dificilmente curada deixa uma cicatriz e torna o homem manco enquanto vive, se não começar com Deus cedo, embora depois se converta. Pois quando o homem não é moldado cedo para Deus, ele sofre o cancro da vontade própria para se preocupar tão profundamente, que a razão, a lei e a religião têm muito trabalho para levá-los à negação de si mesmos. Para lhe dar um exemplo em Adonias, 1 Reis capítulo 1, versículo 5 ao 6. Quem se exaltou dizendo, eu serei rei, um jovem rude e obstinado, ele teria soberania e uma coroa e não ficaria até que Davi morresse, ou se submeteria à nomeação de um sucessor. Eu serei rei, e por quê? É dito, seu pai não o desagradou em nenhum momento dizendo, por que você fez isso? Ele tinha muita vontade quando era jovem. Como Plutarco observa sobre Coriolano,
um nobre romano que, por falta de uma educação boa e oportuna, sendo deixado jovem sob a tutela de sua mãe, e ela o deixou à sua própria vontade, era tão impaciente e obstinado que nenhum homem dificilmente poderia conversar com ele. Ó cristãos, quando a religião começa tarde e os homens têm a ver com corrupções habituadas e confirmadas por muito tempo e educação frouxa, ela não pode se mostrar com tanto brilho e vantagem. Portanto, é bom quebrar a vontade dos jovens, treiná-los para suportar o jugo desde a juventude. Caso contrário, embora devam ser subjugados pela graça e em grande medida quebrados, essa desvantagem permanece com eles até o dia da morte. Aqueles que são bem temperados com educação sóbria, ou não são tão maus quanto os outros, ou pior, fazem mal, e eles não podem pecar sem muita verificação da consciência que outros não têm. Portanto, a educação boa e sóbria é uma grande vantagem a ser treinada desde a juventude, embora seja apenas para a virtude moral. Segundo, enquanto os pais e governadores são cuidadosos em temperar esse vaso terno, o Senhor tem o prazer de enchê-lo sobre a graça do alto e dar sua bênção sobre sua educação, e muitos foram convertidos desta maneira. Lemos sobre Obadias em 1 Reis 18:12. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde minha mocidade. Josias, em 2 Crônicas capítulo 14, versículo 3 diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: quando eu me lembro da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, eu estou certo de que também em ti. Sua mãe e avó eram cheias de fé e sobriedade, e o estavam temperando e treinando desde a juventude para conhecer a vontade de Deus, e que exemplo notável de abstinência e sobriedade ele provou, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Certamente é muito ter jovens educados no conhecimento e no poder da piedade. As famílias são sociedades a serem santificadas para Deus, assim como as igrejas e os governadores das famílias têm o encargo das almas, assim como os pastores das igrejas e, portanto, devem ter cuidado com elas e podem esperar pela bênção de Deus sobre a educação dos jovens. Há muitos que oferecem seus filhos a Deus no batismo, mas o educam e treinam para o mundo e a carne, que eles renunciam no batismo. Você lamentará qualquer defeito natural de seus filhos e procurará curá-los enquanto eles são jovens, se eles tiverem uma língua gaga, um ouvido surdo ou uma perna manca. Certamente você deveria muito mais lamentar a falta de graça. Murmuramos dos defeitos externos, que é uma taxação da providência, sendo o fruto do domínio do Senhor, mas estes pertencem ao nosso cuidado. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Tinja o pano na lã, e não na teia, e a cor é mais durável. Deus trabalha de maneira estranha nas crianças, e muitas coisas notáveis foram encontradas nelas, além das expectativas. Terceiro, previne muitos pecados que depois seriam um problema para nós quando formos velhos. Muitos pensam que os truques da juventude há muito foram esquecidos e perdoados, mas infelizmente, a culpa deles pode voar em nossos rostos depois. Não, embora sejam perdoados e as pessoas reconciliadas com Deus, os pecados da juventude perturbam muitas consciências sensíveis na idade. Testemunhou Davi no Salmo 25:7. Não te lembres dos pecados da minha juventude. E Jó no capítulo 13, versículo 26. Tu escreves coisas amargas contra mim, e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude. O homem bom pode se lembrar de velhos pecados com os novos temores de que não serão perdoados. Embora seja fácil pecar, é fácil acreditar no perdão do pecado. Enquanto somos jovens e pecamos livremente, pensamos que Deus perdoará esses pecados e eles logo serão esquecidos. Mas à medida em que um homem cresce em mais ternura da consciência e em maior admiração, senso e estima pela santidade de Deus, que Deus santo ele serve, ele acha mais difícil acreditar no perdão do pecado. Homens bons têm com muita amargura de alma lembrado os pecados de sua juventude, quando eles veem que os pecados de seus dias de juventude são tantos
e as violações da lei de Deus são tão inumeráveis pelas quais eles ofenderam a Deus, que por ignorância ou em consideração, eles pecaram tanto contra Deus que tem muito trabalho para acreditar no perdão da multidão de seus pecados juvenis. Novas aflições podem despertar a sensação de pecados antigos, assim como velhas contusões podem nos incomodar muito depois de cada mudança de clima. Há alguns que sentem os pecados de sua juventude em seus corpos, quando as dores e dores de sua velhice miserável são frutos de suas vaidades e intemperanças juvenis. Como é dito em Jó 20:11, seus ossos estão cheios dos pecados de sua juventude, que se deitarão com ele no pó. Eles carregam as marcas de seus pecados juvenis, seus ossos os sentem até que deitem no pó. Não, os filhos de Deus que se arrependeram, e Deus se reconciliou com eles por meio de Cristo. Eles têm muitas lembranças amargas de suas loucuras e vaidades juvenis, que fazem seus corações doerem ao pesar neles. Certamente depois que eu me converti, me arrependi, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei envergonhado, sim, até confundido, porque suportei o opróbrio da minha juventude. Jeremias 31, versículo 19. Portanto, com base nessas considerações, certamente é muito bom começar com Deus cedo, para que não seja uma desvantagem para nós depois que Deus nos chamar à graça. Pois embora o Senhor possa abençoar a educação do jovem com graça sobrenatural, as vaidades juvenis podem ser muito amargas na lembrança deles quando envelhecemos. Isso é falado para nos reprovar, porque sempre pensamos que é muito cedo para começar com Deus. Onde está esse cuidado e franqueza oportuno? Infelizmente, não podemos dizer. Tudo isso temos guardado desde a nossa juventude, mas quando passamos a olhar para os mandamentos de Deus, podemos dizer: tudo isso nós quebramos desde a nossa juventude. Enquanto são jovens, a maioria dos homens vive profanamente e sem nenhum temor de Deus. Certamente havia alguma bondade na fala desse homem. Isso me obrigou a observá-la, pois Jesus, olhando para ele, o amou. Mas era verdade? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Em certo sentido, era verdade, em relação à conformidade externa, mas não em relação à perfeição, à perfeita obediência exigida. Primeiro, era verdade em relação à conformidade externa. Externamente, ele os guardara a todos, embora não na justa extensão da lei, mas era irrepreensível para os homens, não sendo adúltero, nem assassinato, nem extorto, nem ladrão. Ele certamente não mentiu nessa profissão que fez. Ele falou como pensou, e por simplicidade e erro, e não por engano. O homem viveu irrepreensivelmente e não fez mal a ninguém. E por isso diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A obediência externa e a conformidade com a lei são coisas boas e louváveis em si mesmas, sim, necessárias e exigidas de nós, mas não devemos descansar nelas. Mas escapar dos vícios e poluições do mundo é até agora louvável. Há muitos que são abertamente profanos e perversos na vida. Falam palavrões, bêbados, violadores do sábado. Estes carecem deste jovem que ainda carece do reino de Deus. O que eles dirão por si mesmos? Eles fingirão que seu coração é bom. Uma fonte pura pode enviar correntes impuras. Se o coração fosse bom, a vida não seria nada. Se houver luz na lanterna, ela não brilhará. Se houver graça no coração, ela aparecerá. Segundo, não era verdade em relação à perfeita obediência que a lei exige, e assim, ele, ignorante e falsamente, supôs que havia guardado a lei bem o suficiente e feito todas essas coisas desde a juventude. A falsidade e a presunção desta resposta aparece considerando primeiro o que a Escritura diz sobre o estado do homem por natureza, Gênesis 8:21. A imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Oh, quantos se esquecem de si mesmos que se gabam de sua própria perfeição. Segundo, a falsidade disso aparece pelo sentido do mandamento produzido. Tu conheces o mandamento. E diz Cristo: não cometa adultério, que alcançará o homem mais perfeito sobre a terra. Foi uma ordem da segunda mesa que produziu tais efeitos trágicos e que despertou aquelas dores de consciência e agonia do coração de Paulo. Eu não conhecia a luxúria, exceto que a lei disse: não cobiçarás. Romanos 7:7. E então ele fundamenta aquela general: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vencido sobre o pecado.
Terceiro, a falsidade aparecerá comparando-o com outros homens santos de Deus. Quão diferente eles se expressam deste homem, ele que era tão cheio de confiança. Compare-o primeiro com Josias, que quando ouviu a leitura da lei, ele alugou suas roupas. E aqui Cristo recita a lei: tu conheces o mandamento. Este jovem diz: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Ó, que diferença existe entre um coração terno e autoajulgador e um juiz presunçoso. Uma consciência sensível está em agonia quando ouve a lei e ferirá a menor falha, como o coração de Davi o feriu por cortar o colo da roupa de Saul. Novamente, compare-o com um homem que trouxe seu filho que estava possuído por um demônio mudo. Ele o trouxe a Cristo para ser curado, e Cristo lhe perguntou: você acredita que posso fazer isso? Ele clamou com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda minha incredulidade. Marcos 9:24. Aquele que era realmente um espírito humilde, a uma obra de fé: Senhor, eu creio. Mas ele reconhece mistura de fraqueza, ajuda minha incredulidade. Mas aqui não há lamento de defeito. Tudo isso tenho guardado desde minha juventude. As boas almas, nas melhores ações que realizam, lamentarão as misturas do pecado. Quando eles possuem algo de graça, eles ainda estão reconhecendo sua fraqueza e muitas enfermidades. Podemos e devemos reconhecer o bem que é feito em nós, mas ainda podemos e devemos ser sensíveis às misturas de enfermidade em nossas melhores ações. Novamente, compare com Paulo. Ele era alguém que tinha motivos para se apoiar em seus privilégios tanto quanto qualquer outro. Ele tinha todas aquelas coisas que o melhor tipo de hipócrita pode pleitear e confiar antes de vir a Cristo. Antes de se tornar um cristão, ele era no tocante à justiça que é irrepreensível pela lei. Filipenses 3, versículo 6. Ele teve uma vida livre de todo o escândalo e qualquer vício exterior. Contudo, quando ele chega a hora para isso, ele diz: considero tudo menos perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco que eu pode ganhar a Cristo. Paulo estava com o coração partido, tocando com a visão do pecado e merecia ira. Mas este homem, que completo estranho ele era para esta boa obra abençoada, de quebrantamento de coração. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Em suma, para que eu possa reunir o discurso, aqui estava faltando a ternura de Josias, que alugou suas roupas, a humildade do outro homem e a abnegação de Paulo. Portanto, certamente sua resposta mostra que ele não estava realmente familiarizado nem com a lei nem consigo mesmo. De modo que a nota que devo processar será esta: que os homens são muito propensos a pensar bem em si mesmo, ou de sua própria bondade e a justiça diante de Deus. Aqui está um jovem bêbado com a confiança tola, portanto se gaba de ter cumprido o seu dever. E com certeza ele tem mais companheiros no mundo, alguns que são tão confiantes quanto ele, mas com muito menos fundamento. Diz do esquibra que veio a Cristo, Lucas 10:29, mas ele deseja justificar-se. Esse é o temperamento e a disposição do homem. Então em Romanos capítulo 10, versículo 3, porque eles sendo ignorantes da justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Então em Apocalipse 13:17 é dito: tu dizes, eu sou rico e esquecido e com bens, e não preciso de nada, não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Oh, quão aptos são muitos de que se considerarem além do que deveriam. Mas qual é a causa pela qual os homens tendem a superestimar sua própria justiça e bondade diante de Deus? Eu respondo: a ignorância, o erro, o amor próprio, negligência e segurança. Primeiro, ignorância. Eles são ignorantes da lei e do evangelho. Primeiro, ignorante da lei e do significado espiritual da lei. Eles pensam que estão bem o suficiente se absterem-se de pecados grosseiros externos e assim dizem: tudo isso eu guardei, porque eles o guardam de maneira externa, como aquele fariseu em Lucas 18:11. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Os homens se agradam disso, como se os pecadores abertos e grosseiros fossem apenas passíveis da ira de Deus. Quão natural é para nós abreviar o sentido da lei, o que pode adequá-la à nossa própria prática e à nossa própria causa de dever. E as pessoas ignorantes
pensam que nenhum homem é idólatra ou culpado de violação do primeiro mandamento, mas aquele que adora grosseira e abertamente as bestas e serpentes, e ninguém é assassino senão aquele que matou um homem, nem um adúltero exceto aquele que contaminou a cama de seu próximo, ninguém é ladrão, exceto aquele que rouba na beira da estrada ou que furta bens alheios. Ele olha para o sentido grosseiro e externo da lei, e não para o significado espiritual e interior dela. O Senhor Cristo repreende esta ignorância em Mateus capítulo 5, versículo 22, e mostra que a ira é precipitada e as palavras insolentes são pecados, e ele é um assassino não apenas daquele que mata o outro, mas aquele que irrompe em paixão, que chama seu irmão de tolo e está em perigo de fogo do inferno, que olhares e lascivos são adúlteros, que a lei exige não apenas uma conformidade externa nas maneiras e ações, mas pureza e retidão em todos os nossos pensamentos, movimentos internos e afetos do coração. Portanto, o pobre homem ignorante e autoenganador que triunfa sobre o pecado como se estivesse totalmente morto nele, porque não irrompe em maldade aberta e enormes ofensas, está totalmente enganado como Paulo estava vivo sem a lei. Este homem está totalmente enganado, pois não conhece a lei corretamente, pois não apenas ordena alguns deveres externos e proíbe alguns dos pecados mais grosseiros, mas atinge o coração, condena a luxúria, a má concupiscência e os movimentos desordenados. Não se pode dizer que um homem que guarda a lei apenas externamente guarda a lei mais do que aquele que se comprometeu a carregar uma árvore e apenas pega um pequeno pedaço da casca. Eles são ignorantes da justiça do Evangelho, que consiste na remissão dos pecados e imputação da justiça de Cristo aplicada pela verdadeira fé. Qual é a razão pela qual os homens tendem a superestimar sua própria justiça? Eles são ignorantes da justiça de Deus. Romanos 10, versículo 3. Eles não conhecem o verdadeiro apelo no tribunal do Evangelho, que não é inocência, mas uma confissão de pecado com o coração partido. Essa perfeição de obediência pessoal que a aliança leal exige, eles não reconhecem. Ignorando o segundo, eles remendam o melhor que podem os deveres da lei mal compreendidos para o que não seja mais largo que o pano. A ignorância, então, é uma grande causa dessa disposição dos homens que se justificarem. Ignorância da aliança legal e evangélica. Eles são ignorantes da natureza, mérito e influência do pecado e da severidade da justiça de Deus. Em segundo lugar, outra causa é o erro. Eles são fermentados com princípios estúpidos e isso dispõe a um conceito de sua própria justiça. E vou citar vários deles. Primeiro, que eles vivem em boa ordem, têm uma vida civil inofensiva, são melhores do que os outros ou melhores do que eles mesmos foram até agora e, portanto, estão em boas condições diante de Deus. E ainda assim um homem pode ser carnal por tudo isso. E vou separar deste princípio. Pegue a parte positiva. Um homem pode viver em boa ordem, ter uma vida civilizada e inofensiva, e ainda assim ser destituído da graça e da vida e de fé. Havia moralidades entre os pagãos muito mais exatas do que as encontradas entre muitos cristãos. Como os cães superam o homem em agudeza de olfato e sentido, é a perfeição deles, muitos pagãos superam a abundância em vão. Para os cristãos em temperança, justiça, mansidão e domínio de suas paixões. Aqueles que nunca estiveram familiarizados com Cristo e o Espírito eram civilizados e inofensivos. Portanto, ser um mero homem moral certamente não é suficiente. Paulo diz de si mesmo, antes de se familiarizar com Cristo, que ele era no tocante à justiça que é irrepreensível na lei. Filipenses 3, versículo 6. E o apóstolo nos ensinou a viver piedosamente, bem como ser sóbrio e justo nesse mundo atual. Tito 2:12. Há um viver em comunhão com Deus, além de ser justo com os homens, e portanto o homem pode ser civil e inofensivo, mas não é vicioso ao invés de virtuoso e gracioso. A mera vida racional é uma coisa e a vida espiritual é outra. Em seguida, pegue a parte comparativa. Eles vivem melhor do que o outro, assim como os fariseus em Lucas 18:11. Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Contudo, Cristo diz em Mateus 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus.
Entre os cegos, o cego é uma espécie de rei e guia de todos eles. O homem pode não ser tão mau quanto os outros, mas não tão bom quanto Deus exige. Gálatas 6, versículo 4 diz: Deixe cada homem provar sua própria obra, e então ele terá alegria em si mesmo e não em outro. É uma coisa miserável quando o homem não tem outro fundamento de confiança senão os pecados dos outros. Ele é bom porque os outros são piores. Ele não se regozija em si mesmo, mas apenas na pecaminosidade dos outros. Ou suponha que o homem seja melhor do que era antes. Há uma mudança moral e sobrenatural, uma reforma e também uma regeneração. Como um jovem devasso que veio para a platesta de Enócrates, meio bêbado, com a cabeça coroada com botões de rosa. Quando ouviu um discurso de temperança, ele foi convertido por sua palestra e se dirigiu a um curso sombrio. Assim, um homem pode abandonar suas vaidades juvenis e pode se mudar de turbulento para mais sombrio e ainda assim está longe da graça. Uma porca lavada ainda é uma porca. O que está aquém da regeneração está aquém da salvação. Portanto, não pense que por causa de uma vida civil ordeira você faz o suficiente. Este é um princípio estúpido e nos afasta da justiça de Deus. Segundo, aqui está outros desses seus erros. Eles nasceram e foram criados no seio da igreja e da verdadeira religião, e porque eles são batizados e professam a fé de Cristo, eles pensam que já tiveram fé e um bom coração para com Deus, e não veem porque, ou de onde, ou que eles devem ser convertidos. Foi uma coisa maravilhosa para Nicodemos ouvir que um homem deveria nascer de novo. Tão estranho como se um homem devesse entrar novamente no ventre da sua mãe. João 3, versículo 4. Eles são totalmente ignorantes de qualquer mudança de alma ou estado, e não se importam com isso. Assim, os judeus, quando Cristo lhe disse que foram libertados da escravidão do pecado, nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como tu disse, serei libertos. João 8,33. Infelizmente, os homens negligenciam seu estado espiritual interior e não são sensíveis em libertar suas almas dos grilhões das concupiscências e afeições carnais, e para que possam buscar seu bem maior. Nada é tão duro e pesado quanto a escravidão espiritual, e ainda assim é pouco conhecido e pouco discernido no mundo. Eles vivem na escravidão de pecado com tanto prazer quanto peixes em seu próprio elemento. E tudo isso enquanto estão cheios de sonhos carnais de seu próprio privilégio e valor. Estes são os homens que dizem, não precisam de arrependimento. Lucas 15, versículo 7. Isto é, em sua própria persuasão, aquele que não vem porque deve ser convertido. Terceiro, eles não possuem nenhuma diferença entre um estado de natureza e um estado de graça. Eles não conhecem a passagem da morte para a vida e, portanto, nunca se preocupam com isso. Todo o povo do Senhor é santo. Números 16, versículo 3. E é faccioso fazer tais distinções. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano, nem fizeram diferença entre o puro e o imundo. Ezequiel 22, versículo 26. Como se todos fossem da mesma massa e todos devessem se sair da mesma forma, e portanto se considerassem tão bons quanto os melhores. Quarto, que aqueles que são irrepreensíveis diante dos homens, e de quem o mundo fala bem, não precisa duvidar de sua aceitação por Deus. Oh, não. A aprovação que Deus é uma coisa boa, e dos homens é outra. Os homens não veem além do exterior, mas Deus considera a estrutura do coração. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Portanto, embora o homem não possa ser taxado com justiça diante dos homens, isso não é nada diante do homem que tudo vê, diante de Deus, o supremo ser. Salmos 143, versículo 2. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista nenhum vivente será justificado. Davi não diz, Senhor, não entres em juízo com teus inimigos, mas com o teu servo. Quinto lugar, outra máxima estúpida é que os pecados mesquinhos não devem ser considerados. Eles se sairão bem o suficiente se nunca pecarem, mas nem pior, como a omissão de bons deveres em seus armários ou famílias, juramentos menores, discursos vãos, esportes ociosos, ao passo que Cristo disse, por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12:37. Coisas leves podem pesar muito na balança de Deus. Bem, então, até que a alma seja despojada desses conceitos estúpidos, não pode ser, mas eles devem dominar sua própria justiça
e pensar muito bem de si mesmo e de sua condição diante de Deus. Em terceiro lugar, o amor próprio é a razão disso. Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O homem é um cego e parcial em sua própria causa e não possuirá nenhuma opinião e persuasão contra si mesmo. Há uma ênfase nisso. Seus próprios olhos. Certamente o homem se favorecia e seria amigável consigo mesmo. Temos uma instância dupla disso nas Escrituras. Judá foi severo contra Tamar, quando ele pensou que ela estava grávida do outro homem. Traga para fora e deixe-a ser queimada. Gênesis 38, 24. Mas quando ela mostrou a ele as fichas, o anel e o cajado e a sua pulseira, e que ela é o homem, então ele se tornou bastante gentil. Então Davi, quando sua própria história foi apresentada a ele, no caso de uma terceira pessoa que tirou a ovelha do homem pobre, ele disse em um calor: tão certo como vive o Senhor, o homem que ele fez isso deve certamente morrer. 2 Samuel capítulo 12, versículo 5. Mas quando o profeta se aproximou dele, lhe disse: tu és o homem. Tudo isso é dito a ti. E ele ficou mais calmo. Tudo isso é falado para mostrar quão favorável deve ser o julgamento que devemos fazer sobre nós mesmos. No Salmo 36, versículo 2 diz: ele se lisonjeia nos seus próprios olhos até que sua iniquidade seja considerada odiosa. Um homem está bem satisfeito com suas próprias ações. Que o amor próprio é a causa, aparece por isso mesmo, e um homem não verá o pecado. Não, quando qualquer homem que olhe em seu caminho possa vê-lo, até que irrompa em vergonha e o torne odioso. O erro não desaparece até que toda a cidade o envergonhe. Enquanto o homem clama contra a sensualidade, a embriaguez, ele está tão cheio do amor próprio que reluta em proferir sua sentença contra sua própria alma. Em quarto lugar, negligência e falta de busca e de seguir o caminho pela qual podemos ser degenerados. Aquele que pensa melhor de si mesmo do que há fundamento e razão para isso, a única maneira de trazê-lo para si mesmo é colocá-lo em julgamento frequente. Assim diz o apóstolo em Gálatas capítulo 6, versículo 3. Se um homem pensa ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Mas infelizmente este é um caso comum. E o que é mais comum do que um homem se vangloriar demais de si mesmo e se lisonjear com aquelas excelências que não possui, e clamar paz, paz, quando a ira de Deus e a destruição repentina estão sobre ele? Mas como um homem deve fazer para sair desse paraíso de tolos, para que ele possa se desiludir? Veja o principal versículo. Mas que cada um prove sua própria obra, tente seu trabalho e transporte pela regra da palavra de Deus, o que ele faz e com que motivos e para quais fins, e deixe-o provar para se aprovar a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos, não sabeis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, a menos que sejais réprobos? Procure e veja qual é a estrutura de seus corações, que verdadeiro fundamento de confiança você tem em relação a Deus. Agora, quando os homens não questionam se estão bem ou doentes, não é de se admirar que respondam levemente com: tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Um homem natural está sobre esse dilema: se eu não buscasse, não me conheceria; se não buscasse, não gostaria de mim mesmo. E portanto, por preguiça e amor próprio, ele escolheu o último. Portlaco diz: os homens maus abandonam sua própria vida como o pior espetáculo que pode ser apresentado a eles. Não poderíamos ser tão grosseiramente enganados por Satanás como somos, se não desviássemos os olhos de nossos próprios corações e caminhos, mas frequentemente nos chamássemos de contas. Em quinto lugar, segurança. Como eles não procurarão, também não se conhecerão quando forem revistados e não poderão suportar completamente serem descobertos por si mesmos. Há um exame de consciência voluntário e uma impressão involuntária pela qual a consciência é despertada contra a nossa vontade, seja pela pregação da palavra, seja pelas aflições enviadas por Deus. Em ambos os casos, os homens descobrem essa presunção, pois derrotam os métodos que Deus usa quando são examinados por Deus. Primeiro, eles não suportam ser examinados pela palavra. João 3, versículo 20 diz: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Os homens se destacarão tanto quanto puderem em defesa de sua própria justiça e relutam em ser convencidos e descobertos por si mesmos e em seres vistos o que realmente são.
E essa é a razão pela qual eles não podem suportar uma luz reprovadora, um ministério de busca, mas a palavra se apodera deles com acaso, como às vezes acontece. Assim Félix, quando Paulo esfrega sua ferida íntima, discorrendo sobre justiça, temperança e julgamento por vir, isso o deixa em agonia. Félix tremeu. Atos 24, versículo 25. O que então? Ele adia para uma estação mais conveniente. Quando Deus vasculha a consciência por sua palavra, eles não ficam satisfeitos com isso, mas buscam diversões. Os desejos extinguem e afogam suas convicções. O apóstolo Tiago compara um ouvinte descuidado, no capítulo 1, versículo 23 ao 24, para um homem contemplando o seu rosto natural em um espelho, pois ele se vê e vai embora e imediatamente se esquece de que tipo de pessoa ele era. Os homens se contentam com um leve olhar passageiro e estão preocupados no momento. Eles têm apenas uma impressão fraca sobre eles, que logo se desgasta. Segundo, quando Deus os busca por aflição, quando não se julgam, são julgados pelo Senhor. Como irmãos de José, suas consciências dormiram muitos anos seguramente em seus pecados, mas Deus os derruba e revive seus pensamentos, e eles têm muitos tremores e obras da alma. Gênesis 42 e 21. Disseram uns aos outros: na verdade somos culpados a respeito de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando ele nos rogava e não o ouvíamos, portanto este mal veio sobre nós. Agora, quão poucos são os que ouviram a vara, ou se eles forem um pouco afetados quando a dor estiver sobre eles, eles vão embora tão íntegros como sempre, e quando eles estão bem, são tão vaidosos como sempre, e não lucram com seus problemas. Portanto, uma vez que há tanta ignorância da aliança legal e evangélica, tantos erros estúpidos com os quais os homens são possuídos, tanto amor próprio, negligência e relutância em procurar tanta segurança e não melhorar as condições quando Deus procura, não é de admirar que um homem seja tão vaidoso consigo mesmo. Tomemos cuidado com a persuasão e a justiça própria. Especialmente isso diz respeito a você que tem uma educação civil e sóbria e é inocente quanto aos aspectos externos. Ao amar sua própria alma, preste atenção à justiça própria. Embora você não se depare com o mesmo excesso de tumulto que os outros e esteja livre de vícios externos, Deus tem o suficiente contra você para condená-lo para sempre. Portanto, estude os convênios, deixe de lado conceitos grosseiros de Deus e santidade. Tome cuidado para não ser cegado pelo amor próprio. Procure com frequência e veja que direito você tem ao céu. Observe as ordenanças e providências e melhore suas convicções, para que você possa se voltar para o Senhor. Caso contrário, você pode ter uma esperança lisonjeira, mas não pode ter paz sólida em sua consciência, até que com o coração quebrantado, você abandone sua própria justiça e voe para Cristo somente. E para que você não fique obcecado com o sonho de sua própria justiça, considere primeiro: quão leve cada um de nós será encontrado quando formos colocados na balança do santuário. Todos os caminhos de um homem são limpos em seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Provérbios 16, versículo 2. Marque o que é pecado e a matéria da ação, mas nosso trabalho com os motivos, os princípios, os fins dele e o estado de seus corações é colocado na balança. Deus conhece todas as coisas por número e peso. Segundo, considere quão diferente será o julgamento de Deus e dos homens. Lucas 16, versículo 15 diz: Vós sois aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Pois aquilo que é altamente estimado entre os homens é abominado aos olhos de Deus. Observe, Deus pode detestá-lo no mesmo grau que os homens o respeitam, pois estes são os termos propostos, altamente estimados entre os homens e abominação aos olhos de Deus. Nossa rosa pode ser uma ortiga com ele, nosso ouro um mero latão e nossas especiarias muito esterco quando Deus olha para nós. Terceiro, considere que o eu é um juiz incompetente em seu próprio caso, e portanto você que deve suportar o julgamento de Deus, não deve suportar apenas o julgamento de si mesmo. Se seu próprio coração o absolve, você não pode descansar sobre isso. Você não pode encontrar nenhum mal na ação, mas Deus pode. Pois nada sei por mim mesmo, mas não estou justificado por meio disso, mas quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Infelizmente, embora seu coração não possa cobrar nada de você, Deus pode.
E se seus corações os condenam, Deus pode muito mais, pois Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3, versículo 20.